Vamos lá, pessoal. Vídeo aula com o professor Rafael e hoje iremos falar sobre a disciplina de Geografia, referente à disciplina de Geografia no ensino médio, com conteúdo que vai entender o neoliberalismo no Brasil e que implicações essas medidas socioeconômicas causam em nosso território. Então, pessoal, em primeiro momento vamos entender o que é neoliberalismo. Neo quer dizer novo. E liberalismo tem a ver com aquela doutrina econômica que surgiu no século XIX, XVIII, que tem como abordagem, por exemplo, você combater o Estado absolutista, ou seja, de você trabalhar com um livre mercado, de você impedir que reis, rainhas dominassem os negócios de pessoas que traficavam escravos, de pessoas que eram mercadores. Então você diminuir a interferência do Estado nessas ações de companhias privadas, de navegação e tudo mais. Já o neoliberalismo, por que neo tem a ver com o novo? Porque é o novo liberalismo. Você retoma as facetas do liberalismo clássico, que tinha a ver como você acabar com a interferência do Estado absolutista, mas dessa vez o neoliberalismo, que surgiu na segunda metade do século XX, ele tem a ver com, por exemplo, você acabar com a interferência do estado de bem-estar social, ou seja, a ideia agora é você ter um estado mínimo, que você vai, por exemplo, cortar gastos sociais. O neoliberalismo ele surgiu, ele tem a seguinte função, de você reduzir os gastos do governo na área social, por exemplo, educação, saúde, por exemplo, companhias de moradia, você privatiza tudo, você entrega tudo a ideia de lucro, ou seja, tudo pode causar lucro, menos a segurança, porque a segurança ainda continua sendo o monopólio do Estado. O teórico mais famoso do neoliberalismo é o Milton Friedman. O Milton Friedman ele escreveu livros que é Capitalismo, Liberdade, Liberdade de Escolha. Então, Livro para Escolher. Então, o Milton Friedman ele era o cara que através da escola de Chicago, que ele era professor lá, ele elaborou esses conceitos de neoliberalismo, de você reduzir o Estado o máximo que você puder, que tudo pode ser parte da iniciativa privada. Então, isso vamos supor, o neoliberalismo ele não está se preocupando com a pobreza. O neoliberalismo, estou falando neoliberalismo mais radical, ele não vai se preocupar com a fome que pode atingir as pessoas, se o governo... Porque você pode ver, se o Estado reduzir muito, por exemplo, como no caso de pandemia que está tendo agora, se o Estado for totalmente reduzido, ele não pode socorrer as pessoas que estão morrendo de fome. Ele não pode construir leitos no hospital, tem que deixar tudo a cargo da iniciativa privada. E se a iniciativa privada não intervir, você gera um caos. Então o neoliberalismo ele é bem contraditório, porque ao ele pregar o Estado mínimo, de você acabar com vários serviços públicos, você acaba acarretando consequentemente o caos. Mas muitos me perguntam, mesmo professor, eles falam assim, professor, se o neoliberalismo ele é tão ruim assim de você acabar com serviços públicos como saúde, educação, programas de moradia, por que ele acaba sendo tão propagado?
porque a ideia de você gerar lucro, de você financiarizar a economia o máximo que você puder, é uma coisa muito forte entre os economistas, porque a maioria dos economistas que trabalham para companhias, que atendem os governos, são pessoas ligadas ao conservadorismo neoliberal. Pessoas que só estão preocupadas com a bolsa de valores. E, infelizmente, isso acaba influenciando vários governos, inclusive o Brasil. E outras coisas, voltando aqui, se o neoliberalismo é tão impopular, se é uma coisa tão ruim que vai acarretar aumento de pobreza, desigualdade, por que ele é tão assim propagado? Calma lá, vou explicar. Ele é tão propagado porque é aquilo que eu já havia falado. Ele é hegemônico, ou seja, ele tem dominância entre o pensamento econômico. E outra coisa, infelizmente os governos, esse pensamento de lucro, de você lucrar mesmo com coisas que são necessariamente urgentes para a sobrevivência humana e para a dignidade humana, o próprio governo acaba deixando isso para as companhias privadas. A gente pode ver, por exemplo, em muitos casos, prefeituras que compram apostila, que compram apostilas de empresas privadas, como, por exemplo, um hospital que abre mão de contratar médicos por ele próprio e abre licitação para pegar empresas que vão colocar esse médico pela iniciativa privada, terceirização de todos os serviços públicos. Ou seja, essa ideia de terceirização, de privatização, se tornou uma coisa hegemônica. Mesmo que isso acarrete pobreza, desigualdade, ele acaba sendo uma coisa dominante. Por exemplo, vocês podem ver que o neoliberalismo, muitas vezes, ele não é colocado de maneira democrática. A primeira experiência neoliberal ocorreu no século XX, depois de 1973, no Chile, com a ditadura de Pinochet, que foi uma ditadura sangrenta. E lá ocorreu a imposição do neoliberalismo na marra. E hoje vocês podem ver que até os tempos atrás estava tendo convulsão social no Chile, pessoas pedindo uma reforma da Previdência que voltasse a dar direitos para as pessoas se aposentar com dignidade, porque devido às medidas neoliberais, lá no Chile os velhos estavam virando mendigos, não estavam tendo nem moradia mais. E aqui no Brasil, como que está funcionando o neoliberalismo? Galera, aqui no Brasil o neoliberalismo não foi difícil de implantar não, por quê? Porque aqui, vocês pensarem bem, o poder sempre esteve nas mãos de pessoas da elite, pessoas dominantes, ruralistas, pessoas que trabalham no sistema financeiro, acionistas das bolsas de valores. O poder aqui no Brasil sempre esteve na mão dessas pessoas que só querem adquirir o lucro a qualquer preço. E outra questão, o neoliberalismo no Brasil começou no final dos anos 80 para 90, que você teve a eleição do Fernando Collor de Mello, e ele começou a implantar o neoliberalismo no Brasil. Mas o neoliberalismo nas mãos do Fernando Collor não deu muito certo. Por quê? Porque ele quis se comportar como se ele fosse um coronel, em vez de se comportar como presidente, de tocar as privatizações. E o neoliberalismo, pelo incrível que pareça, foi implantado de maneira eficiente por um ex-estudioso marxista. Para um ex-estudioso, só para vocês verem como que as coisas são controversas. O neoliberalismo foi implantado por um cara que era um cara de esquerda, que até então era um cara muito respeitado pelas esquerdas, Fernando Henrique Cardoso. Então, o neoliberalismo no Brasil, ele acabou tendo hegemonia. O Fernando Henrique Cardoso privatizou um monte de coisa, privatizou o Brasil inteiro, vendeu o Brasil inteiro.
ele pegou e tirou todas as regras que regulamentavam o sistema bancário, deixando com que os bancos dominassem todo o sistema econômico de maneira desenfreada, fazendo com que a economia se perdesse da parte industrial, fosse totalmente para a financiarização, ou seja, pela parte da ação das bolsas de valores. E essa parte fez com que o Brasil, até hoje, a gente tem uma desigualdade social que não para de crescer. Nós temos a segunda pior distribuição de renda do mundo. Então, a gente pode compreender que o neoliberalismo, em todas as questões, ele é um engodo. Ou seja, você prega um Estado mínimo, mas no Brasil o Estado não pode ser mínimo. Não estou falando que ele tem que ser absoluto. O Estado no Brasil ele tem que ser um Estado de bem-estar social, que atenda as pessoas mais pobres, que garanta saúde, que garanta uma educação pública de qualidade, moradia decente para as pessoas não ficarem morando em casas totalmente precárias. Enfim, aqui no Brasil, para reduzir a pobreza, a gente tem que ter um Estado presente na vida das pessoas, que garanta, por exemplo, ajuda as pessoas que trabalham com os pequenos negócios. Enfim, aqui no Brasil a gente tem que ter muito auxílio para os mais pobres. O Estado existe para isso, para ajudar os mais necessitados, para fazer justiça social. Então, galera, a necessidade da justiça social é um negócio cada vez mais urgente. Por isso que o neoliberalismo ele acaba muitas vezes sendo um engodo. Os países europeus, por exemplo, a maioria deles já se preocupam mais com o estado de bem-estar social do que o neoliberalismo. E, galera, essa foi a aula de geografia. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui no comentário, na caixa de comentários do YouTube, que eu vou ter o prazer em responder. E que vocês continuem com o estudo de vocês nessa quarentena. E até mais. Obrigado pela atenção e boa sorte.